Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Mais uma vez, passando por aqui para deixar uma linda mensagem que Deus colocou em meu coração nesta madrugada de segunda para terça-feira. Você que pode, você que tem acesso a uma Bíblia, eu convido você a tomar posse da tua Bíblia assim que você puder e abri-la em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1, para a honra e glória do nosso Deus, pois a Ele é dado toda a honra e toda a glória. Nós sabemos que sem Deus nós não somos nada, e que tudo é permissão de Deus, e tudo é para Deus, porque tudo é por Deus. Amém? Eu gostaria de deixar essa meditação para ajudar espiritualmente você que irá assistir esse vídeo a prosseguir 2021 confiante de que o ano acabou, mas a peleja não. E o que é melhor? A vitória é certa. Que nesta noite a palavra que o Senhor colocou em meu coração possa estar te alimentando espiritualmente. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 14, a partir do versículo 1. Para a honra e glória do nosso Deus, eu vou estar lendo esse texto, Êxodo 14, do versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e de todos os seus servos contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos? Permitindo que Israel saísse e deixasse-nos de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo os seus cavaleiros. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os seus carros do Egito, e capitães, e sobre todos eles também. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitadamente. Versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e o alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairode, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás dele, pelo que tiveram muito medo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcro no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calarei. Versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés:
Por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Amém? Amados, nós entramos em 2021 com total lembrança do ano de 2020, de que não foi um ano fácil para ninguém. Aonde nós vivemos desde março, o início da pandemia em nosso país, o qual de lá para cá tem nos afugentado, tem nos deixado preocupados, tem nos amedrontado, e isso tem feito com que nós venhamos entrar numa zona de medo. Claro que nós confiamos em Deus, temos certeza de que Deus age, que Deus ele é fiel, mas a própria Bíblia diz: não tentará o Senhor teu Deus. Então, apoiando-se nisso, nós sabemos que todos nós, independente de ser cristão ou não, estamos sujeitos a esta pandemia que tem afugentado não só o Brasil, mas o mundo. E isso muitas das vezes tem nos levado a deixar para o segundo plano nossos sonhos e nossos projetos, porque entramos em uma zona de medo, estamos vivendo com medo, saímos pela manhã com medo, vamos trabalhar com medo, voltamos do nosso trabalho com medo e estamos dentro dessa casa com medo, porque estamos sujeitos a qualquer momento de se contaminar com este vírus. E isso faz com que eu e você, na presença de Deus, em alguns momentos, venhamos até duvidar da presença de Deus em nossas vidas. Nós estamos diante de um texto muito rico, o texto que se encontra em Êxodo 14, do versículo 1 até o versículo 15, uma história que vai narrar a saída de Israel, né, do Egito. Ora, se você for olhar um pouquinho atrás a história, a Bíblia vai dizer que José, ele foi vendido aos egípcios, né? E lá ele foi lançado num cárcere por um crime que não cometeu. Mas lá no cárcere também o próprio Deus honrou ele, fazendo com que ele viesse ser governador no Egito, o qual ele passou agora a administrar, né, os 7 anos de bonância, porque estava por vir os 7 anos de escassez, o qual, em sonho, o próprio Deus tinha mostrado para ele que haveria 7 vagas magras e 7 vagas gordas, simbolizando assim os 7 anos de escassez e os 7 anos de bonância. Nós sabemos que José, quando chega no Egito, ele tem uma boa administração, guiado por Deus, e faz com que todo o Egito venha prosperar, e passa aqueles 7 anos de escassez com suprimento suficiente para eles e abençoar outro povo. José vai morrer, e após a morte de José, os hebreus são levados à opressão. Eles vão viver uma fase no Egito de não mais liberdade, mas sim de opressão. Eles são levados à escravidão. Os egípcios agora pegam o povo hebreu e colocam para trabalhar em favor do Egito. Ou seja, eles tinham que trabalhar dia e noite e dia. Bem verdade, sabemos que nesta época o povo hebreu, eles eram bem alimentados, com o propósito de ter força, saúde, para assim trabalhar mais. E a Bíblia vai dizer que nesse momento de escravidão, de opressão do povo hebreu, a Bíblia vai dizer que o povo vai clamar ao Senhor. Eles vão pedir socorro ao Senhor. E Deus vai ouvir, e ouvindo o clamor dos hebreus, vai enviar Moisés como seu guia, né, numa caminhada a uma terra prometida que Deus falara ao povo dele. Pois bem, a Bíblia vai nos ensinar que Moisés, ele vai nascer e vai ser criado em um ambiente de bom estudo, de bons conhecimentos, em um ambiente de luxo. Mas Moisés tinha sua raiz dos hebreus. Sabemos que Moisés, mesmo criado dentro do palácio de Faraó, ele era também um hebreu. Amém? E isso fez com que Moisés nunca perdesse as suas raízes. Certo feito, Deus então vai conversar com Moisés e vai falar para Moisés: Moisés, você vai ser o guia do meu povo. Eu vou endurecer o coração de Faraó e você vai sair do Egito e vai guiar o meu povo.
Mas você não vai por qualquer caminho. Você vai pelo caminho qual que eu falarei contigo. E a Bíblia nos descreve, irmão, que o povo de Deus se reúne na presença de Moisés e vão partir. Mas veja que a Bíblia vai dizer que a saída deles, eles não vão sair de mão abanando, não. Eles vão sair com todos seus bens do Egito. Se você for ler o texto, você vai ver que os hebreus, quando saem, Israel, quando sai do Egito, ele vai sair com os seus bens, com seus camelos, com seus pertences. Eles são até induzidos a pedir ouro, né, a Faraó ou aos egípcios. E a Bíblia vai dizer que eles vão sair em uma jornada que duraria 40 dias. E veja que, por causa da desobediência do povo, Deus então vai mudar a situação. Deus vai fazer com que eles viajem 40 anos. Mas o foco desta mensagem, nesta noite, é que quando Moisés está no deserto, indo em direção à terra prometida, o próprio Deus falou para Moisés: olha só, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó e irei me glorificar-me-ei em Faraó. Então você vai guiar o meu povo. E a Bíblia diz que eles saem numa caminhada. Pois quando eles chegam diante do mar, a Bíblia diz que o povo vai olhar para trás e vai ver de que os egípcios estão vindo. Os egípcios estão vindo porque o próprio Deus falara que ia endurecer o coração de Faraó. E Faraó sairia em perseguição ao povo de Deus. A Bíblia vai nos descrever no versículo 5 do capítulo 14, de que eu endurecerei o coração de Faraó e eles o perseguirá. Parte A do versículo 5. Ou seja, Moisés sabia de que aquilo também era um plano de Deus. Só que o povo entrou em desespero. E vão falar para Moisés: Moisés, por acaso lá no Egito não havia sepulcro? Por acaso lá no Egito não tinha lugar para que nós viéssemos ser enterrados? Seria necessário tu nos trazer para cá, para este deserto, para que nós viemos morrer aqui neste lugar? Veja que a situação que quando o povo identificou que Faraó estava vindo atrás, eles entram em desespero por causa do medo. Eles estão diante de um mar onde não tem saída, e se voltasse, os egípcios iriam acabar com a vida deles. Então entra em desespero. Mas Moisés, com paciência e guiado pelo próprio Deus, Moisés vai tomar uma decisão que parece até um pouco radical. Moisés vai virar para aquele povo e vai falar assim: ó, calai-vos. Calai-vos. Ou seja, Moisés está mandando eles calarem a boca. No versículo 13, a Bíblia vai descrever: Moisés, porém, diz ao povo: não temais, estais quieto. Eu fico me imaginando Moisés virando para aquele povo e falar: cala a boca, fica quieto. E o povo falando no ouvido de Moisés: e Moisés, gente, cala a boca de vocês. Deus está no controle. Só que o medo era muito forte no coração do povo. O medo era muito forte, porque eles sabiam que quem estava vindo atrás deles era Faraó. Mas a Bíblia vai nos descrever, irmão, de que a nuvem que estava sobre o povo vai para trás do povo de Deus. O anjo que estava na frente também vai para trás. Ou seja, vai se colocar entre os egípcios e entre os hebreus. Ou seja, criou uma cortina, o qual para os egípcios era sempre noite, e para o povo de Deus havia claridade. Só que o povo não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, Moisés vai chegar até o Senhor e vai levar o problema para o Senhor. O Senhor então vai responder, pode parecer assim um pouco bruto, mas o Senhor vai virar para Moisés e falar: Moisés, por que vocês clamam a mim? Irmão, eu começo a entender o próprio Deus tentando falar para Moisés: vocês não têm que clamar nada a mim. Vocês sabem que tudo que está acontecendo, eu avisei a vocês que eu, o Senhor, queria agir assim desse jeito. Porque seria necessário que isso tudo acontecesse para que eu, o Senhor, fosse glorificado. Então vocês não têm que clamar nada, vocês não têm que falar nada. Moisés, por que clame a mim?
Moisés, diga para o povo que simplesmente marche. Moisés volta lá a falar para o povo que não tem que clamar nada, que só tem que olhar para frente e marche. E é isso, irmão, que Deus colocou no meu coração de madrugada. Sabe, nós temos se deparado com uma situação de que nós estamos parados, irmãos. O medo é tão grande ao nosso redor que nós estamos parados. Nós estamos sem um norte, sim. Porque tudo que nós vamos fazer, nós estamos preocupados com pandemia. Cada um está se cuidando para que não venha se contaminar, para que não venha a ser tomado por este vírus. E isso tem feito com que nós deixamos de visitar alguém, deixamos até mesmo de fazer a obra, porque uma das orientações que nós temos do homem que estudou a ciência é evitar a aglomeração. Então nós temos agido de uma forma que em alguns momentos nós vamos até clamar ao Senhor. Só que o mesmo Deus que nós clamamos, Ele fala assim para mim e para você: por que clamam a mim? E aí, irmão, eu fui tentar analisar essa palavra. Por que clama a mim, Moisés? Amado, nós não temos que temer essas coisas, porque tudo que está acontecendo, o nosso Deus, Ele já nos avisou antes de acontecer. O mesmo Deus falou para mim e para você que chegaria dias ruins em nossas vidas. Pais se levantando contra filho, filhos se levantando contra mãe, pestes, guerras. Ou seja, tudo que está acontecendo, irmão, não é novidade para mim nem para você que é servo de Deus. Muito pelo contrário, nós estamos preparados, porque Jesus, Ele nos prepara para o pior e não para o melhor. Nós somos treinados no exército de Cristo para os dias ruins que irão chegar em nossa vida. Só que o medo é muito grande, irmão. O medo é muito forte. Nós não estamos mais recebendo um abraço e nem dando mais aquele abraço. Mas aí tem aquelas pessoas que falam assim: ah, eu sou crente, eu sou cristão, o meu Deus não vai permitir que a doença chegue até mim. E eu volto a dizer: calai-vos. Calai-vos, porque o mesmo Deus fala assim, ó: não tentará o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz, irmão, irmãs, de que os dias ruins não vai alcançar A, B, C, não, cristão ou não cristão. Quando os dias ruins chegassem, iriam atingir muitas pessoas, principalmente os cristãos. Ou seja, nós sabemos que estamos sujeitos como ser humano a nos contaminarmos. Claro que nós somos orientados a nos prevenir, a nos precaver, né? Com álcool gel e máscara, quando estiver em um certo ambiente, como ônibus, mercado, porque nós temos que sair para nossos afazeres. Só que isso tudo, irmão, tem gerado um medo incrível. Eu posso observar que quando você está na rua, ninguém te oferece mais a mão, e aquele que te oferece a mão para te cumprimentar, oferece a mão, sabe como? Com medo. Porque o que nós temos visto nos meios de comunicações são coisas horríveis. Mas nós sabemos que tem um Deus que luta por nós. Sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Mas o medo, irmão, o medo faz com que nós venhamos nos desesperar. O medo faz com que nós venhamos murmurar. E faz com que nós venhamos lembrar, sabe de quê, irmãos? Daquela vida que nós tínhamos lá atrás. Eu posso te dizer, nesta noite, nesta hora, sem medo de errar, que muitos servos e servas de Deus falam assim, quer ver? Ah, melhor é quando eu estava no mundo. Pelo menos no mundo eu não precisava me preocupar com nada. Ah, enchia a cara de álcool, me drogava, ficava à vontade. Ou seja, tentando voltar para o Egito. Quando na realidade Deus nos levantou para fazer uma caminhada para um lugar que o nosso Deus diz que o Filho dele foi e está preparando este lugar. Só que o medo é vivo, é real em nossas vidas. E não tem essa de dizer Deus está comigo, Deus está contigo. Não, não é só isso. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não vai se materializar e vai dizer, não, você não vai ser tocado. Não, irmão, nós estamos sujeitos. Sabemos que Deus age e que Ele nos protege, mas nós estamos sujeitos. Se não fosse assim,
A Bíblia diria, não se preocupe não, olha, pode fazer à vontade. Pode ir para aglomeração à vontade. E não é bem isso, porque nós somos ser humano. E a questão é que nós temos sonhos, nós temos projetos, que em 2020 foram interrompidos por causa da situação que nós estamos vivendo. 2020, tudo aquilo que nós planejamos, nós não conseguimos executar, porque a opressão foi tão forte, tão grande, que nos paralisou. Nós temos olhado para frente e não temos visto uma saída. E temos olhado para trás e temos vendo que pessoas, parentes, queridos, pessoas próximas a nós estão perdendo vida, estão indo para os hospitais, estão sendo entubados, estão ficando em aparelhos respiratórios artificiais. Ou seja, o medo é real. E isso, irmão, muitas das vezes faz com que nós paramos, oramos ao Senhor, sabemos que o nosso Deus é um Deus de providência, mas devido ao medo chega a dúvida. Foi isso que o povo de Deus falara para Moisés. Por quê? Eles sabiam que Deus estava com eles, pois a Bíblia diz que de noite eles não sentiam frio, e de dia não sentia calor. A roupa não se rasgaram, ninguém morreu de fome nem de sede. Eles sabiam que o próprio Deus estava presente. Mas quando também ficaram sabendo, olha, vem aí Faraó e seus cavaleiros e seus 600 carros de fogo, eles falaram, pronto, é o fim, acabou, não tem como mais a gente continuar. E aí eles vão para o ouvido de Moisés. E é isso que acontece comigo e com você. Nós vamos para o ouvido de Deus murmurar. Que isso, Senhor? O que está acontecendo? Amado, preste bem atenção. Não estou dizendo que nós temos que nos acomodar e aceitar a situação, não. Temos que orar sim, clamar a Deus que entra com providência no mundo, que esta vacina chegue o mais rápido possível, dentro do tempo de Deus. E sabemos que os governantes têm um jogo político entre eles, que no final das contas, os mais prejudicados são aqueles que estão na ponta da corda, ou seja, o povo. Basta é que as fases das vacinações, elas são classificadas na primeira linha, segunda linha, e na terceira linha, primeira, segunda e terceira fase. E só nos resta o quê? A nos apegar ao Senhor. E é isso que aquele povo tinha que fazer. Só que o povo não sabia, e se sabia, o que Deus vai fazer? Vai trazer a memória deles. Deus vai falar para Moisés, Moisés, por que clame a mim? Diga ao povo que marche. E tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Veja que Deus vai falar para Moisés voltar lá para o povo e dizer que o povo não tem que falar nada, não tem que orar, não tem que murmurar, não tem que fazer nada, só simplesmente caminhe. E Moisés, que era o líder, Deus vai dar uma ordem, e tu, Moisés, oh meu Deus, quantos Moisés irão assistir esse vídeo? Quantos Moisés que estão na posição de líder, como chefe de família, como chefe numa empresa, como líder espiritual, como líder em uma denominação qualquer, tem que ouvir isso. E tu, Moisés, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que eu aprendo com isso, irmão? Em nome de Jesus. Na minha casa eu sou o chefe de família. Então eu tenho que profetizar dentro da minha casa, com autoridade do Espírito Santo, que praga nenhuma chegarás em minha tenda, e que nenhuma enfermidade irá atingir minha família. Deliberando isso, eu estou embaixo da proteção de Deus. Mas, como ser humano, eu estou sujeito a contaminar. Aí você vai falar, ué Rogério, não entendi. Como que Deus está me protegendo, mas eu estou sujeito a me contaminar? Porque nós somos ser humano. E como ser humano, irmão, nós estamos neste mundo, formado de limite. Eu aprendo que como um chefe de família, eu
tenho que guiar o meu povo, a minha família, a passar neste mar de problema, neste mar de situação ruim, neste mar de desemprego, neste mar de enfermidade. Eu tenho que guiá-lo, anunciando a palavra de Deus dia e noite e dia, dizendo somente: creia. Creia, porque o nosso Deus nos fez uma promessa. E uma das promessas que Deus nos fez é: nenhuma ferramenta forjada no inferno irá prevalecer sobre a vida daquele que eu amo. E nós sabemos que Deus nos ama, irmão. Então nenhuma ferramenta forjada no inferno irá prevalecer sobre nossas vidas. Nós devemos somente crer no poder de Deus. Nós não temos que murmurar. Nós não temos nem que ficar falando muito no ouvido de Deus. Nós só temos que glorificar o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que o mar, ele vai abrir. Quando Moisés estende a sua mão em direção ao mar, o mar vai se abrir. E o próprio Deus diz que o povo dele vai passar a seco, e que atrás do povo dele ia vir os egípcios, mas que eles iriam morrer, porque sobre os egípcios Deus iria ser glorificado. Mas revela a palavra de Deus que eles passam a seco. Logo eu entendo que nem as orlas dos vestidos deles se molharam, nenhum pingo d'água caiu sobre eles. E eu fico me imaginando durante a sua trajetória no meio do mar a seco, olhando para a esquerda um paredão de água, olhando para a direita um paredão de água. Ou seja, eu e você vamos passar esse deserto olhando os paredões de problema, mas tendo a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque operando Deus, quem impedirá? Nós vamos olhar para a direita e vamos ver o desemprego, nós vamos ver as frustrações, vamos olhar para a esquerda e vamos ver os problemas, vamos ver situações, perdemos parentes, amigos, mas devemos olhar para frente, porque a Bíblia diz: olhai para frente, focarmos em Jesus, porque o nosso Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a principal ordem que Deus coloca no meu coração, e para você que irá assistir esse vídeo, é: não se preocupe, creia, somente creia. Porque ainda que eu e você venhamos nos contaminar com este vírus, ou ainda que eu e você viemos nos contaminar com esse vírus e viemos morrer, olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você, irmãos: todo aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Oh glória! Logo eu entendo que eu não tenho que me preocupar, eu só tenho que crer e marchar. Marchar, porque o Senhor nos chamou para a peleja. O Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A toda criatura que crê e for batizada, esta será salva. Veja que Jesus não disse assim: eu vou a todo mundo. Jesus não disse isso. Jesus disse: ide, vós, a todo mundo. Ou seja, marche, continua a caminhada, continua propagando a palavra de Deus. Não se retraia, não se tranque, não deixe o medo tomar conta do teu coração. Sabe, o Deus que nós servimos é um Deus vivo. O medo é real? Sim. O problema é grande? Sim. Mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é o nosso Deus nas alturas. A Bíblia vai nos ensinar no Salmo de número 94, ainda que ruja as grandes águas do mar, ainda que ruja as grandes ondas do mar, maior é Deus nas alturas. Ou seja, Deus é grande. E o que é melhor que isso, irmãos? O nosso próprio Deus, Ele confirmou essa aliança comigo e com você. Porque Deus pega seu único filho para pagar um alto preço na cruz. Então eu e você temos que fazer valer aquele sacrifício, aquele sangue derramado na cruz. Como, irmão? Acreditando que tudo é possível aos que creem. Porque Jesus tomou da mão do inimigo toda a autoridade sobre nossas vidas. Ainda que eu e você, irmão, viemos morrer,
Nós temos a certeza que estamos na presença de Deus, porque Ele diz que ainda que nós venhamos morrer, em Cristo Jesus nós viveremos. Mas nós não podemos parar. O que aquele povo fez foi o seguinte: pararam, ficaram atônitos, desesperados. Mas Deus estava no controle de tudo. Deus já tinha preparado tudo, irmão. E Deus tem preparado tudo para mim e para você. Então que nesta noite eu e você venhamos confiar e ter certeza que Deus está operando. E que nós, irmão, não vamos sair como derrotados desta peleja. A Bíblia vai nos ensinar, irmão, que ai daquele que tocar no ungido do Senhor, irmãos. Sabe, o próprio Jesus falou para Paulo, duro é me servir. Sabemos que ser cristão neste mundo não é fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus já venceu todas as guerras. Jesus venceu o mundo por mim e por você. Então, em nome de Jesus, esse medo que tem nos assombrado, com a autoridade do Espírito Santo nesta noite, eu determino: medo, saia desta vida, saia deste coração. Medo, tu não terás mais autoridade sobre a vida do povo de Deus, porque esta vida pertence a um Deus forte e poderoso. Em nome de Jesus, que você possa crer nessa palavra e de que você possa obedecer o mandamento do Senhor, que é: marche. Em outras palavras, não pare, não desista, não se esconda, não se torne um covarde. Você é um guerreiro de Cristo, você é uma guerreira de Cristo. E como guerreira de Cristo, o general dos generais está à frente, com a sua espada de fogo flamejante, cortando todo o mal, derribando todas as muralhas, tirando toda a pedra de tropeço e desfazendo todo o laço do inimigo. E decretando aos seus anjos, arcanjos, querubins e serafins, que anuncie a vitória do povo dele, dizendo: Deus é maior do que tudo. Amém, irmãos? Amém, irmã? Tome posse dessa palavra. Deus tem algo muito além do que esse problema que está aí. Lá na frente, nós vamos cantar o hino da vitória, porque nos revela a palavra de Deus, de que quando Moisés atravessou aquele mar, ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor. Não só Moisés, mas todo o povo de Deus. Então, independente do problema que nós estamos passando, louve, adore ao Senhor, glorifica o nome dEle. Não deixa o medo te calar, não deixa o medo te jogar para baixo. Está doendo, está difícil, adore ao Senhor. Em todos os momentos devemos adorar ao Senhor. E nos revela mais a palavra do Senhor, de que Moisés, ao adorar ao Senhor, traz de volta ao coração do povo a alegria, a certeza de que Deus está operando. Amém? Então eu convido você a ouvir um louvor. Que louvor é esse? Este louvor aqui, ó, para você glorificar o nome de Deus. Amém, irmão? Vamos adorar ao Senhor? Em nome de Jesus, que você possa determinar a tua vitória, declarando de que Deus é maior do que tudo. Amém? Não pare. Não pare. Não desista. Amém? Adore. Adore ao Senhor. Que bênção. Olha,
outro, estava cansado, sem forças, desanimado. Adore ao Senhor. Decidida largar tudo e Foi isso que o povo de Deus fez depois de atravessar aquele mar seco. Deus conhece tua estrutura. Só que antes de atravessar o mar a seco, eles atravessaram um monte de problemas. Perseguições, opressões, escravidão. Mas do lado de lá, tomaram posse da sua vitória. Adore ao Senhor. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Marche. Quem mandou Continua. separar? 2021 será o ano da restituição em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o ano de 2021 será o ano da restituição, aonde o inimigo não terá êxito, aonde nós iremos cantar o hino da vitória, porque o nosso Deus está no controle de tudo e essa peleja já foi vencida em nome de Jesus Cristo. Praga nenhuma chegarás em nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos anjos dele para que peleje a nosso favor. Eu profetizo que no ano de 2021, tudo aquilo que o inimigo tirou de você, Deus irá restituir 7 vezes mais. 7 vezes mais. Porque Deus tem tudo preparado, inclusive a nossa vitória. Então tudo que Ele fala para mim e para você é: marche. Marche. Não pare. Amém? Muitas pessoas estão abandonando Jesus. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Muitas pessoas têm abandonado Jesus, porque o medo é tão grande que elas estão voltando para o Egito, a vida que vivia lá atrás. Uma vida de fracasso, de opressão, de escravidão mundana, de desejos, de coisas ruins. Mas Deus fala para mim e para você nesta noite: marche. Em outras palavras, continue. Não pare. Amém? Não pare. Eu quero desejar um feliz 2021 para todos, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você de que Deus está operando ao nosso favor. Como servo de Deus, em nome de Jesus, eu declaro com a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, de que, operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Tenha uma bela noite de sono na presença de Deus. Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus possa te restituir em 2021 tudo que Ele lhe prometeu. Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, adorando ao Senhor em nome de Jesus.